capitalismo está no impasse. Ele vai se autorreformar ou nós vamos para a barbárie? Porque... Isso é curioso, um socialista falando que nós precisamos reformar ou ressignificar o nosso... Esse é o projeto da esquerda, do campo progressista no Brasil hoje, é uma ressignificação do capitalismo? Não. Ou a sua substituição por alguma coisa diferente? O projeto não é, mas se você pensar... É o que sobra. Nós precisamos atender o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa melhorar seu padrão de vida, ter melhores condições de vida. Certo? A esquerda brasileira não tem força para fazer uma revolução. O que seria uma revolução social no Brasil? A revolução no Brasil seria a reforma tributária e a mudança do sistema financeiro, porque a reforma tributária daria condições com a redução. Porque hoje a classe trabalhadora ela é expropriada pelo juro, porque ele paga 50% quando compra bens de consumo duráveis. Sim. E é expropriada pelo imposto, porque ela paga imposto e o 1% que tem 25% da renda do país e os 10% que tem a metade não paga imposto. Paga, mas proporcionalmente paga 3 vezes menos que a classe trabalhadora. Então a esquerda tem que mudar isso. E a esquerda precisa mudar a democracia do país. Então, porque você fala, bem, a esquerda tem que tomar o poder, fazer uma revolução socialista, mas isso não está na ordem do dia. O ciclo histórico que nós estamos vivendo é contra-revolucionário, para usar a linguagem nossa de esquerda, e pior, é de extrema-direita, conservador. Por quê? Porque está havendo um choque de civilização como houve em 68. Qual é o choque de civilização? O capitalismo financeiro, a globalização, quem mais defende a igualdade racial, de gênero, de diversidade, a democracia e o meio ambiente? As grandes corporações mundiais, a Rede Globo. Quem paga o preço pela defesa da chamada pauta identitária? A esquerda. Que defende também corretamente. Então, esse choque encontra uma parcela grande das populações de cada país, ou desempregada, ou sem esperança no Estado e no futuro, ou porque perdeu o padrão de vida que teve com a financiarização, como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Ele ganhou da classe operária que era branca e industrial. De sorte que, em síntese, nós temos elites brancas enriquecidas, bem postas, que costumam ser progressistas nesse debate, e nós temos hoje uma massa grande de gente empobrecida, conservadora, que, no entanto, é conservadora, tendente a reacionar. Contra esses avanços que houve no mundo. E por isso que eles chamam os outros de globalistas. Eles são os globalistas. O Trump já está voltando contra a globalização, né? Isso. Porque o que acontece, na verdade, é que a oposição que eles fazem não é a oposição à política econômica, a oposição aos objetivos políticos desse ou daquele partido, são as questões religiosas e são as questões das mudanças no modo de vida. Mas isso casamento, corresponde? Aborto, religião. Então, isso já aconteceu na década de 60, porque a Igreja Católica era a marcha da família com Deus pela liberdade, que se repetiu agora com o Bolsonaro, Deus, pátria e família, entendeu? E na Europa está passando o mesmo, em Portugal, na Espanha, na França. Do ponto de vista da política das questões de costume, sim. Mas se nós olharmos, por exemplo, para a realidade econômica de países como os Estados Unidos, ou como Portugal, que está fazendo uma guinada à direita agora, nós vamos ver que as pessoas estão se ressentindo de problemas que, na verdade, não existem. Os Estados Unidos estão vivendo uma situação de pleno emprego, a economia americana vai bem, em Portugal a mesma coisa. Mas o aumento da pobreza e da desigualdade nos Estados Unidos é brutal. É só viajar para os Estados Unidos. Eu levei um susto porque vi uma amiga dizendo que foi a Filadélfia e no metrô... Filadélfia é elite da elite dos Estados Unidos. No metrô, gente vomitando, seringa, gente caída, bêbada. Los Angeles tem 40, 60 mil sem teto. Nova York, a mesma coisa. Há um empobrecimento. A Europa vive... A Europa, para mim, é inacreditável, porque como nós somos... A nossa formação toda foi europeia, das gerações passadas. Né? Eu fui formado totalmente, quase que em francês. Né? E a USP tem origem no modelo francês. Né? Sim. Hoje, depois do Brasil de 80 a 90, é muito mais, vamos dizer, americano. Né? Mas a Europa hoje está estagnada, fazendo uma guerra por procuração, não aceita imigrante e não tem população. A Alemanha precisa de 7 milhões de trabalhadores. Porque os Estados Unidos
Não é verdade que os Estados Unidos não aceitam imigração. Entram 2,5 milhões de imigrantes legais nos Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos têm uma política equivocada, errada, quase criminosa, com os outros 2,5 milhões que querem entrar porque os países estão se desmanchando. Honduras, os países da América Central, o Equador, por exemplo. Eu acho que a Espanha deve ter recebido 300, 400 mil equatorianos agora, porque a Espanha está buscando mais imigração católica, branca, latino-americana. Porque há um problema sério cultural da África negra, islâmica e Europa, que a Europa tem que compatibilizar. Que é um escândalo, porque, por exemplo, agora os portugueses estão começando, né, a hostilizar os brasileiros, e pensando que os portugueses colonizaram o Brasil e nós nunca tivemos nenhum, tirando as piadas que eles também fazem sobre nós. Nenhuma desforra. Nós nunca tivemos nenhum problema, nem com os italianos, nem com os árabes, nem com os coreanos, nem com os chineses no Brasil. Pelo menos espero que não tenha nunca. Eu cresci numa cidade italiana. Passa Quatro entendeu? Então, eu vejo a Europa muito sem perspectiva, O senhor não acha que isso O que vai acontecer com a Europa? A Alemanha é a locomotiva da Europa, não é isso? A guerra da Ucrânia está arruinando a Europa. Arruinando a Europa. E, em particular, a Alemanha. AAlemanha, principalmente. Mas a deterioração das relações de trabalho no mundo todo, de certa forma, responde por isso que o senhor está dizendo. Basicamente, a destruição do Estado de bem-estar social e dos direitos trabalhistas. Porque, na verdade, o custo do trabalho, ou o custo tributário, é o pior problema do Brasil. A China não é responsável por essa... Mas a China... O aparecimento de uma potência econômica que tende a ser a grande potência econômica e que tem uma relação com o trabalho... Essa fase já passou. Hoje os salários na China estão aumentando, o seu mercado interno está aumentando. Mas foi o baixo preço do trabalho na China que impulsionou a economia chinesa e a competitividade da China. Mas no Brasil, se você comparar com o salário nos Estados Unidos e na Europa, os salários não são altos. O problema do Brasil, para mim, é o problema do crédito. Qualquer pequeno negócio hoje não anda porque não tem crédito, é 3,5%, a garantia tem que ser 150%, 200% do patrimônio. Isso tem que acabar. Por que um país que não tem nenhum empecilho para crescer não cresce? Gente, porque tem país que não tem recurso, tem país que não tem população, tem país que não tem riqueza, tem país que não tem cultura, o Brasil tem tudo isso. Por que o Brasil não cresce? Por causa da concentração de renda. As elites brasileiras hoje não têm projeto para o país. Quem são os líderes empresariais brasileiros hoje? Me diz um. Pensar que existiu o Roberto Simonsen. Sim. Que além de ser um grande empresário, era um intelectual, um acadêmico, um estudioso e um homem de ação. Ação sindical, empresarial e ação social. Criava escolas, criava cidades, entendeu? E lutou durante 30 anos para convencer o país que era errado aquilo que os agraristas defendiam, que o Brasil jamais seria industrializado porque não tinha cultura e não era... que era branco. Porque, na verdade, houve isso no Brasil durante 20, 25 anos, uma política para branquear o país. Depois fala que não tem racismo no Brasil. Entendeu? Agora, ministro, quando o senhor fala da fundação do PT, obviamente que ela se escora na existência de uma elite operária. Ou seja, você tem ali... O senhor mesmo fez referência que eram pessoas que tinham uma formação. Não, e padrão de vida... E um padrão de vida alto, com direitos sociais. Alguns amigos meus operários tinham carro já e casa pequenininha, tudo em Itanhaém, no litoral, né? Sul de São Paulo. A biografia do Fernando Moraes sobre o Lula mostra um pouco isso. Nós temos uma classe trabalhadora que é muito diferente daquela classe trabalhadora dos anos 70 e 80. Eu sei disso. Totalmente diferente. A destruição dessa lógica do trabalhismo na sua gênese responde, de certa forma, por essa visão, também por essa visão que grande parte da população brasileira mais humilde tem do campo progressista. Mas mais ou menos, viu? Porque se pensar que nós ganhamos 5 eleições, só não ganhamos a sexta, porque o Lula estava preso. 5 e 9, né? Deixa claro. A classe trabalhadora brasileira é fantástica. Ela votou no PTB, ela teve lucidez para entender o Juscelino, o PTB. E o Partido Comunista Brasileiro só não foi um grande partido por causa da repressão. Porque teria sido um grande partido. Aliás, foi um grande partido depois da guerra e foi um grande partido
na década de 30, mas foi reprimida. A Aliança Libertadora Nacional foi reprimida, veio a insurreição de 35, o golpe integralista e depois o Estado Novo. E mesma coisa de 46 a 64, porque o Partido Comunista tinha um papel importante no movimento sindical, importantíssimo no Brasil, entendeu? E veio o golpe militar. Então, ela viveu metade da vida dela até 88 em ditadura. E ela soube votar. E depois encontrou no PT o instrumento dela, porque o PT é produto e também passou a ser um instrumento. Lógico que isso é uma figuração, as coisas não são assim. Agora, há uma degradação do trabalho, um empobrecimento, porque os direitos trabalhistas foram sendo retirados. E foi também precarizando o trabalho pela revolução tecnológica. Olha o que a classe trabalhadora brasileira enfrentou. Automação, robotização, precarização, terceirização, reforma trabalhista, reforma previdenciária, o golpe na Dilma, a prisão do Lula. Pensar que o Lula deu ao Haddad, o PT, o Lula, as forças que apoiaram o Haddad, 32 milhões de votos. Meus amigos no exterior achavam que nós íamos ter 10 milhões de votos, 12 milhões. A força que teve isso... Você está falando 2018. Eu falei na prisão, nós vamos ganhar a próxima eleição, nós somos alternativa de... Escrevi, nós somos alternativa de governo. Nós não fomos derrotados. Claro. E vencemos. Nós vencemos porque tivemos a capacidade de fazer uma frente ampla. Que é o problema que nós temos que cuidar agora no governo. Nós temos que manter essa frente nas políticas do governo, na comunicação do governo, na ação do governo.